Então eu quero compartilhar com você hoje. Pela manhã eu vim, eu espero que você não tenha ficado chateado comigo. Se ficou também, o que você entendeu? Eu não estou nem aí. Mas hoje à noite eu quero compartilhar algo que pode ser que mude de uma vez por todas a sua visão de cristianismo. E a pergunta que eu tenho que fazer para você de início, antes da gente orar, é: o que você vai fazer com essa mensagem? Você tem duas opções. Você pode ouvir essa mensagem como você ouve tantas outras e continuar a sua vida. Ou você vai literalmente entender o que foi feito de tal maneira que nunca mais você vai conseguir ser o mesmo. Você não vai conseguir mais viver uma vida comum. Isso porque nada a ver com a mensagem do pastor Júnior. É porque eu quero falar com você hoje sobre a maior de todas as verdades do Evangelho. Não existe outro Evangelho para nós. Então abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus, conforme registrou Lucas. No capítulo 23. Lucas 23. Verso 39. Desculpa, Lucas 23, verso 42. E aí você vai manter a sua Bíblia aberta, para a gente poder passear um pouquinho. Lucas 23, capítulo 23, verso 42. E acrescentou Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Fecha seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Fala: Deus, eu preciso muito ouvir tua voz. Preciso muito saber e ouvir essa palavra. Muda as disposições do meu coração. Ora sim, fala: Deus, que a verdade do Evangelho mude as disposições do meu coração. Que eu viva para ti, para o louvor da sua glória. Ora aí, fala: Deus, fala comigo, eu quero te ouvir. Pai Santo, aqui diante de nós está o teu povo, Senhor. A palavra que foi lida aqui neste lugar é a tua palavra, Senhor. Esse pobre servo aqui que vos fala é o teu servo, Senhor. E isso tudo nos leva a uma única compreensão. Tudo aqui é a teu respeito, Senhor. Não tem nada aqui a nosso respeito. Então nós te rogamos, receba glória para si. Faça de nós a imagem do seu Filho. Fala conosco, em nome de Jesus. Preste atenção, meu irmão, escute aqui. Os nossos púlpitos têm ficado cada vez mais fracos, porque nós temos falado pouco da mensagem da cruz, do Evangelho da cruz, a maior de todas as verdades. Eu quero situar você ao que está acontecendo aqui. Nesse contexto desses dois versos que nós lemos, preste atenção. A festa da Páscoa havia chegado. E logo nesse tempo, Jesus, sabendo que havia chegado sua hora, ele reúne os seus discípulos e diz o seguinte: nós vamos para Jerusalém. E ele decisivamente vai para Jerusalém. Jesus não, como diz o bom mineiro, ele não titubeou entre essa verdade. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. Jesus sabia o que ele estava prestes a beber. E aí ele já havia alertado os discípulos. Ele falou o seguinte: olha, eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Eu vou ser crucificado. Eu vou ser morto. Pode deixar, Varão, vou ficar mais calmo aqui, para não atrapalhar lá o negócio. Morto, crucificado. E ao chegar em Jerusalém, a multidão ensandecida o recebe. Diz o texto que recebe ele com folhas de palmeira, com gritos de hosana. Mas preste atenção, esses gritos de hosana em pouco tempo
se transformaria em gritos de crucificam. Agora pensa comigo. O Criador, aquele que a Bíblia diz que na eternidade ele é aclamado pelos anjos. Pensa comigo que há 33 anos atrás, ele estava sentado no seu trono e os anjos entoando uma canção, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele abre mão da sua glória, ele se esvazia da sua glória, para ouvir insultos da sua criação. Se você fosse Jesus, se você fosse Deus, diz Max Lucado, você flutuaria no ventre de uma virgem? Viveria 9 meses apertado dentro de um ventre? Beberia leite materno? Nasceria numa manjedoura? Eu e você não. Mas Deus fez. E aí esse Deus que agora, na eternidade, aclamado por anjos, ele abre mão da sua glória e vem. E aí começa então esse contexto. Jesus então chama os discípulos e fala o seguinte: arruma um lugar para nós, onde nós vamos passar a Páscoa, comer a Páscoa. E aí eles arrumam um lugar chamado cenáculo. E ali no cenáculo Cristo ministra aos seus discípulos, mostrando para eles que ele havia os amado e os amado até o fim. Ali no cenáculo, o Senhor Jesus pega uma bacia de água, pega a toalha, começa a lavar o pé de pecadores, de coletores de impostos, de homens truculentos. Já pensou nisso? Aquele que habitava em luz inacessível. Você já parou para pensar a respeito de Jesus sobre isso? Aquele que diz, o apóstolo Paulo aos Colossenses, que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e todas as coisas nele subsistem. Agora ele então se ajoelha diante da criatura, lava os pés e olha e fala assim: olha, se você quer ser o maior, sirva a todos. Já parou para pensar sobre Jesus assim? E assim ele o faz. Ali no cenáculo ele olha para os discípulos, e ali no cenáculo ele então pega o pão, parte. Ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, faça isso toda vez que vão comer em memória de mim. E aí ele pega o cálice, ele abençoa, e ele distribui, olhando nos olhos dos discípulos, e os discípulos ainda sem entender muito o que estava acontecendo. Ali mesmo, Judas Iscariotes, movido pela ganância e dominado por Satanás, resolve trocá-lo e vendê-lo por 30 moedas de prata. Ali no cenáculo. Ali no cenáculo ele ora pelos seus discípulos, ele conforta dizendo o seguinte: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar para vocês outro Consolador, que vai guiar vocês em toda a verdade. Vocês não vão ficar sozinhos. Ali no cenáculo ele ora e fala assim: nenhum de vocês vão se perder, exceto o filho da perdição. Ali Jesus institui a ceia. E naquela noite fatídica de uma quinta-feira no cenáculo, lá no monte do Sião, ele atravessa o Jordão, atravessa o vale de Cedron e vai para um jardim chamado Jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Ali ele vai orar. Ele leva os discípulos com ele. Lembra da história? Ali ele chama Pedro, Tiago e João e fala: só fica aqui comigo, vigiai e orai para que não entre em tentação. Ele sai para orar e os discípulos dormem. Ele volta, os discípulos estão dormindo, ele acorda os discípulos e diz: olha, vigiem. E ele sai para orar de novo. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Porque o sono é pesado demais, pesa-lhe os olhos, diz a Bíblia. E uma terceira vez ele sai para orar, e a Bíblia diz que ele ora com tanto clamor, com forte lágrima, que o seu suor se torna em sangue. Ali ele sabe, e ele está se preparando, porque ele sabe o que está exatamente próximo a beber, e ele compartilha com esses discípulos: olha, preste atenção, a minha alma está profundamente angustiada. Fiquem aqui comigo. E ali ele então faz uma oração, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. Calma que eu não estou pregando não, só estou situando você na história. A mensagem vai começar daqui uns 20 minutos. Tá bom? E eu pretendo pregar 1 hora, então você já calcula. Estou brincando, irmão. Calma, amor. Ela já falou misericórdia ali. Ali Jesus se levanta então, depois de orar, e sai para beber todo o cálice da ira de Deus.
Você sabe o que é o cálice da ira de Deus, irmão? Apocalipse vai dizer assim, ó. É o vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui, filho, deixa eu falar um negócio para você. Sabe aquele texto lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós? Exatamente, esse é o cálice. Se Deus for contra nós, Jesus sai para beber o cálice da ira, aquilo que Deus ia derramar sobre o pecador, esmagar o pecador. Um Deus pleno em justiça, um Deus perfeito, 100% em amor, 100% em justiça. Nós temos que parar com o evangelho da Disney, nós temos que parar de querer só o chantilly do evangelho. Tem que tomar o café amargo. Para que você vai, que Deus me ama. Não, Deus não ama todo mundo. Deus ama só aquele que Ele chamou de o meu povo. Os meus eleitos, os meus escolhidos, a minha igreja. É isso que Deus ama. E aí então preste atenção. Jesus sai disposto a beber, então naquela noite, ele é levado para o Sinédrio, que em uma reunião ilícita, tramam contra Jesus. Por quê? Porque o Sinédrio não podia reunir de noite. Era contra as normas do Sinédrio. E eles reúnem, tramam algumas acusações contra Jesus, para levantar testemunhas falsas, o acusando de blasfêmia. Uma acusação mentirosa que os líderes sabiam que não iam conseguir êxito, só de acusá-lo como blasfêmia. Porque o Império Romano ia falar assim, e daí, é problema seus. Ele blasfemou, foi contra o Deus de vocês. Nós não temos nada a ver com isso. Então pela manhã eles se reúnem de novo. E tramam uma outra mentira e acusação de rebelião contra César. Aí o Império Romano tinha que entrar. Ali então Pilatos, ele é levado, e Pilatos, percebendo que os líderes religiosos daquela época, eles estavam fazendo isso tudo por inveja, Pilatos arruma uma forma de escapar desse julgamento. E ele, sabendo que Jesus era da jurisdição de Herodes, ele manda para Herodes. E Herodes então começa a zombar de Jesus. Jesus fica calado, não fala nada. Herodes tenta incitar Jesus a fazer algum milagre. E Jesus, silêncio. Herodes não merece nem ouvir a voz do Criador. Nem o tom da voz dele. E Jesus em silêncio ficou. Só que Pilatos, preocupado, traça outro plano. Porque Herodes devolve ele para Pilatos. E aí Pilatos então, ele diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou açoitar Jesus. E depois eu solto. Mas a multidão, influenciada por esses homens, começa a tramar e falar assim, não, você não pode soltá-lo. Nós queremos crucificá-lo. Nós queremos que ele seja morto. E Herodes de alguma forma tenta escapar, sabe por quê? Preste atenção. Herodes sabia que tudo aquilo estava sendo movido por inveja. Sua esposa perturbada disse, olha, não te envolvas com o sangue desse justo. Mas as pessoas foram induzidas pelos líderes e controladas a mente por Satanás. E começaram a falar, queremos crucificar Jesus, porque os homens nunca vão escolher Jesus. Herodes então tenta escapar mais uma vez e fala o seguinte, preste atenção. O que esse homem fez? Herodes olha para Jesus e fala assim, o senhor não fala nada? Não se defende? Herodes teve a arrogância e petulância, talvez por ignorância, de falar assim, não sabes tu que tenho eu autoridade para soltar-te ou para te condenar-te? Jesus olhou e falou, Herodes, nenhuma autoridade tu terias sobre mim se do céu eu mesmo não tivesse te dado. Herodes acreditou que estava na mão dele, mas na verdade o que Herodes estava fazendo é só cumprindo um plano na agenda.
Não tinha nada que Herodes pudesse para fazer, para poder sair desse plano. E Herodes tenta mais uma vez. Primeiro ele tenta argumentar e fala o seguinte: olha, manda para Pilatos, manda para Herodes. Herodes manda para Pilatos. Pilatos então sabia disso. E quando Pilatos chega diante de Jesus e fala assim: olha, eu tenho autoridade para isso. Isso não, Pilatos. Você não tem, não. Nenhuma. Pilatos, você só tem autoridade sobre mim porque do céu eu te dei. Pilatos tenta escapar mais uma vez. Irmão, eu fico pensando, Pilatos olhando para Jesus. Eu fico pensando olhar nos olhos de Jesus. Já pensou nisso? Para uns nesse dia vai ser um dia de pavor. Sabe por que vai ser pavor? Porque Apocalipse 19 vai dizer que nesse dia ele virá. E para o ímpio ele virá assim. Assentado sobre o seu cavalo branco. Seus olhos como chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada. Está vestido com um manto de sangue. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando nós olharmos para ele, diz Paulo assim: quando vocês contemplarem ele, vocês saberão quem vocês são. E aí tudo vai ficar claro para nós. Imagina Herodes olhando para Jesus, face a face com o rei. Tu és o rei? Tu dizes que sou. Mas Herodes, Pilatos, meu reino não é daqui. Estou botando Herodes no lugar de Pilatos, né? Deixa Herodes para lá. Herodes tem nada a ver com essa história. É Pilatos. Pilatos, meu reino não é daqui não, filho. Se meu reino fosse daqui, você acha que os meus súditos deixariam você me prender? Mas sabe o que me encanta nessa mensagem? Pilatos tenta escapar mais uma vez e fala o seguinte: olha, pega o pior dos prisioneiros. Pega aquele que estupra crianças. Pega aquele que esquarteja velhinhos, idosos. Pega o pior prisioneiro da Palestina, o pior assassino, e eu quero ver se eles não vão voltar atrás. Mas sabe o que me impressiona, Rafael, nessa mensagem? Era como se Pilatos estivesse falando assim: pega lá o Júnior. Pega o Rafael lá e solta ele. Pega o Nixon. Quem diz que você é melhor, que eu e você somos melhor que Barrabás? Nós somos tão miseráveis quanto ele, tão pecadores quanto ele. Ele disse: pega aquele povo lá, pega o pior para representar o pecado desse mundo. Pega lá, quem é o pior que tem lá? Não, rapaz, lá no pior tem um cara chamado Barrabás, não tem condição. Pilatos então falou: agora vai dar certo. Quem que vocês querem que eu solte? Cristo, estou voltando, varão, ou Barrabás? Quem que vocês querem que eu solte? Eu imagino o espanto de Pilatos. O que esse homem fez para tamanho ódio? O que esse homem fez para que as pessoas o odeiem e queiram tão mal a esse homem? Não, as pessoas, elas só eram o que elas eram. Talvez eu e você lá no meio dessas pessoas estaríamos gritando: crucificam também. Se a graça não tivesse nos alcançado, nós também faríamos isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque menos do que isso, você crucifica Jesus todo dia. Bem menos que isso. E eu pensando sobre isso, eu falei: quem que vocês querem que eu solte? Cristo, chamado justo, ou Júnior, pecador? E essa é a beleza da mensagem da cruz, que tem a ver com ele, não comigo. Essa é a beleza do evangelho, tem a ver com ele, não comigo. É por isso, meu irmão, preste atenção. O que você vai fazer com essa mensagem? Você vai ouvir essa palavra, essa mensagem que você vai ouvir agora, e você vai voltar para casa e vai continuar vivendo esse evangelho suíno que você está vivendo? Você vai dar só algumas coisas para esse homem? Você vai ser só um religioso que vem aqui domingo tomar hóstia?
que nós vamos fazer com essa mensagem? Você vai ouvir, minha filha, essa mensagem e vai continuar vivendo de maneira sensual? Como se ele não fosse real? Como se isso não tivesse acontecido? Preste atenção, aquela cruz lá era minha. Aquele mal lá era meu. Era seu. Ele se fez maldição no nosso lugar. Nós é que éramos malditos. Nós que andávamos distantes dele. Nós que escolhemos pecar. Nós que bebemos essas coisas. E aí você vai ouvir essa mensagem, vai voltar para sua casa e continuar comendo comida de demônio? Do que se trata o evangelho, meu irmão? Preste atenção nisso aqui. Era costume soltar um prisioneiro em detrimento a outro. Ele pega o pior. E os homens escolhem o pior. Sabe por quê? Do contrário que você aprendeu, você nunca vai escolher Deus. Nós nunca vamos escolher Jesus. Ou Ele nos escolhe por graça, ou nós somos miseráveis, destinados ao inferno. Mais uma vez a multidão não escolhe Jesus. Mais uma vez ela não escolhe Jesus. E Jesus então começa a sua longa caminhada até o Gólgota, sendo surrado, cuspido, humilhado, escarnecido, e já não suportando mais as cãibras pelo peso da cruz. Um homem é chamado para ajudá-lo na caminhada. Tem um historiador que fala a respeito da crucificação de Jesus, ele fala interessante. Sabe como é que Jesus apanhou? Pegava-se uma vara, dificuldade de quebrar, e ele sempre tomava uma quarentena, menos uma, de açoites. Outros pegavam um pedaço de madeira, amarrava couro, e na ponta desse couro, amarrava pedaços de ossos. Cada chicotada arrancava uma parte da sua carne. Foi assim, a gente não gosta disso, né? É assim que Jesus foi surrado. Cada chicotada arrancava uma parte da sua carne. E diz o profeta que ele foi assim como ovelha calada. Mas o que me deixa impressionado, sabe o que é? Não é isso. A gente olha e fala, era eu, pastor. Era para ser eu. Era no meu lugar. Como é que você esquece dessa verdade, filho? Me explica como é que você vive esse evangelho. Como é que a gente vive sem ele? Ele sai e ele não volta atrás, porque existe algo muito maior em jogo. Ele fala assim, eu tenho que trazer o meu povo de volta para mim. Muitas vezes eles vão preferir Barrabás. Mas eu vou resgatá-los com graça e vou trazê-los de volta para mim, porque eles são objetos do meu amor. Como que nós vamos viver com essa verdade latente na nossa vida e vivemos de qualquer maneira, como se não fosse real? Você pode ignorar essa mensagem? Diz o texto que ele chega lá no monte chamado o Monte da Caveira, o Monte Calvário. E nós lemos esse texto e vimos que 2 ladrões foram crucificados do lado dele. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Por que isso, pastor? Simples demais. Coloca-se um ladrão à sua direita, um à sua esquerda e Jesus na cruz do meio. Porque a cruz do meio separa os homens, divide os homens. A cruz do meio não divide ricos de pobres. A cruz do meio não divide iletrados de intelectuais. A cruz do meio, ela não divide altos de baixos, brancos de negros.
A cruz do meio divide homens salvos de homens perdidos. O evangelho veio para isso, dividir os homens entre salvos e perdidos. E Cristo no meio, onde ele sempre esteve, de onde ele nunca saiu, ele sempre esteve no centro da história. Ele é o centro da Bíblia, ele é o centro do universo, ele é o centro da vida, ele é o centro de todas as coisas. Esse é Cristo Jesus. Mas tem algo mais lindo do que isso. Diz o texto então que Jesus está dividindo a história e dividindo os homens. Por quê que ele está na cruz do meio? Eles pegam uma placa e colocam sobre a cruz de Jesus e colocam um epígrafe dizendo: eis aí o rei dos judeus, em letras gregas, romanas e hebraicas. Os 3 idiomas aí daquela época. Talvez colocaram para zombar, mas na verdade o que eles estavam fazendo era o seguinte: olha, ouça toda a terra. O homem da cruz do meio é o rei da glória. O homem da cruz do meio é o maior homem da história. O homem da cruz do meio é o homem que vai reinar eternamente. Ele é o rei dos judeus. Mas tem algo mais incrível a respeito do homem da cruz do meio. Você precisa entender isso. Quando Jesus é crucificado naquela cruz, Deus sabia do plano. O plano de Deus foi na eternidade, mas Satanás não sabia. Os demônios não sabiam. Os homens não sabiam. O que estava acontecendo naquela cruz? Preste atenção porque a mensagem da cruz é a mensagem da igreja. Preste atenção porque a mensagem da cruz é a mensagem que a igreja deve pregar e viver por ela. Quando Jesus está naquela cruz, existem 2 dimensões acontecendo ali. A dimensão do cordeiro, e o profeta Isaías vai dizer isso, há mais de 500 anos antes de Cristo, que ele viria como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, que ele seria traspassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías 53, você conhece o texto. Essa era a dimensão do cordeiro. Todo olho que estava em Jerusalém viu o Cordeiro de Deus sendo levantado e cravado na cruz. Todo olho que estava em Jerusalém viu o Cordeiro de Deus. Essa é a dimensão do Cordeiro. Mas escute, irmão, como é que você não ama isso? Escuta aqui, como é que você não ama esse evangelho? Escuta. Só que ao mesmo tempo estava acontecendo algo na dimensão do leão. Lembra que Apocalipse diz que o leão de Judá venceu? Não chora, João. O leão da tribo de Judá, ele venceu. O que estava acontecendo ao mesmo tempo? Escuta. Na dimensão do cordeiro, Cristo foi cravado naquela cruz. Eles olharam e falaram assim: pobre homem. Eles olhavam para ele naquela cruz e falavam assim: você já pensou nisso? Você como criador, você cria a criatura do nada, você faz tudo ser criado, você conhece os dias cada dia nosso contato por ele. Ele olha para você e você de repente está diante da cruz e fala assim: o Senhor ressuscitou Lázaro e agora o Senhor não sai daí. E ele ouvindo a criatura falar para ele: o Senhor curou leprosos e agora o Senhor não desce daí. O Senhor teve poder para salvar um monte de gente, salva a ti mesmo. E ele olhando e fala assim: vocês não estão entendendo nada. Vocês só estão vendo a dimensão do cordeiro, e o cordeiro precisa padecer na cruz. Mas existe uma outra dimensão acontecendo no mesmo momento, e Paulo começa a descrever essa dimensão. Em Colossenses ele diz assim: e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. O que está acontecendo? Deixa eu te explicar o que é. É uma palavra grega de uma cerimônia romana chamada apekdosamenos. O que é isso? Na dimensão do cordeiro ele está lá.
Ô irmão, escuta isso aqui. Olha o evangelho que você crê. Presta atenção no evangelho da igreja, a mensagem da igreja. Na dimensão do leão, então, Paulo diz assim, lá na hora que ele está na cruz, ele está despojando o principal. O que é despojar? O que é a cerimônia romana? A pega do Sameno. Você lembra daquele filme, os filmes medievais, quando o capitão romano vence a batalha, e ele vem trazendo, entra em Roma, no Coliseu com o seu cavalo, e traz o exército vencido atrás dele, não é assim? Quem já viu filme de época é assim. O capitão romano vai entrando, seu cavalo, o exército lá dele, e atrás o exército vencido, manietado, amarrado, sem as indumentárias de guerra. Eles vêm amarrados ou assim, e o capitão romano vai puxando os escravos agora. Não é assim o exército vencido. E de um lado, fica mulheres, crianças, homens, de um lado e do outro lado. Enquanto o capitão romano vai entrando dentro do coliseu, ele vai sendo aplaudido, ovacionado, a vitória dele. É exatamente isso que está acontecendo na cruz. Como assim, pastor? Explica, não estou entendendo nada. Você vai entender. Escuta aqui. A Bíblia diz que Paulo vai escrever assim, ele despojou principados e potestades. Ele tirou as indumentárias dos principados e da potestade, quando ele está na cruz. Os olhos de Satanás, dos anjos, eles estão aplaudindo. Vencemos. Mas de repente, o Cordeiro de Deus, quando é levado daquela cruz, quando ele olha e diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, tetelestai, está consumado. Nessa hora entra a dimensão do leão. A Bíblia diz que nessa hora ele despoja principados e potestades, publicamente os expõe ao desprezo, os expõe aos olhos de quem? Serafins, querubins. Ele então, assentado no seu cavalo, manieta Satanás, principados e potestades, e ele vai entrando na cidade santa, ele vai retornando para o céu. Essa é a dimensão do leão. Ele está sentado no seu cavalo, principados e potestades atrás dele, e ele vai entrando na cidade celestial, aos olhos de serafins jurado, querubins do outro, e penso eu, que eles cantavam um cântico. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso das batalhas. Ele é o Rei da Glória. Essa é a dimensão do leão que ninguém via. Na cruz ele venceu a morte. Na cruz a morte foi morta por Cristo Jesus. E ele entra, assenta no seu trono. Mas preste atenção, volta aqui comigo. Um estava à sua direita e outro à sua esquerda. Um creu nele. Pensa sobre esse ladrão que creu em Jesus. Esse malfeitor. Ele não teve vida até ele ir para a cruz. É por isso que o chamado do Evangelho é aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Um creu nele. E eu fico imaginando, meu irmão, quando o apóstolo Paulo fala, agora eu sou crucificado com Cristo, mas Cristo vive em mim. Eu fico imaginando um homem crucificado em uma cruz. E algumas coisas acontecem com o homem crucificado em uma cruz. Primeiro, o homem crucificado em uma cruz, ele tem os seus pés elevados na terra. Para mostrar para mim e para você, que nós somos chamados pelo Evangelho para tomar nossa cruz, para nós não mais andarmos pelas veredas deste mundo. Para nós não andarmos mais nos caminhos deste mundo. O homem crucificado em uma cruz tem seus pés elevados da terra. O homem crucificado em uma cruz tem suas mãos pregadas para dizer para mim e para você o seguinte: não é pela força do nosso braço mais, não é pelas nossas obras, nós nos rendemos a Ti, Senhor. O homem crucificado em uma cruz tem uma coroa de espinho na sua cabeça e o impede de olhar para trás, porque aquele que foi chamado pelo Evangelho não pode mais olhar para trás. Esse ladrão estava
tão perdido quanto eu e você, até ele encontrar a cruz de Cristo. Tão perdido, até de repente ele está cravado. Não era tão fácil crer, pastor, mas aí qualquer um ia crer, pastor. Numa situação daquela, qualquer um vai crer, é? E por que o outro não creu? Porque ele veio dividir a história. E eu fico imaginando aquele homem cravado naquela cruz, olhando para ele. E de repente, uma fagulha de fé acesa no seu coração. E quando ele olha pelo lado, ele vê um homem maltratado, esmagado, que diz o profeta que as pessoas olhavam para ele e o reputavam, viravam o rosto para não ver. Esse ladrão olha para Jesus. E eu penso que Jesus vira os olhos para ele. E a fagulha de fé acesa no seu coração, ele diz: eu estou diante da ressurreição e da vida. Talvez ele levanta a cabeça e olha a placa e fala, ele é o rei dos judeus. Então ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares o teu reino. Mas como assim um rei naquela situação? A menos que o Espírito de Deus tivesse acendido essa fagulha no coração desse homem, ele não podia crer. Um ladrão creu nele, irmão. Hoje Jesus continua no mesmo lugar que ele sempre esteve. No centro da história. E talvez existem duas cruzes. Nessa igreja aqui existem homens salvos e perdidos. Um creu nele, o outro não creu nele. Qual desses ladrões é você? Mas sabe o que me deixa mais impressionado a respeito de Jesus na cruz? Ele pega toda a sentença contra mim. E eu não sei se eu não gritaria Barrabás estando naquele lugar. Talvez você não, irmão. Sei, talvez você é mais crente do que eu. Mas talvez eu gritaria Barrabás. Porque muitas vezes nós trocamos a presença do Senhor por prazeres tão momentâneos dessa terra. Como assim? Trocar o Rei dos Reis, a pérola de grande valor, o tesouro escondido, a pérola que o homem deu tudo que tinha para poder possuí-la. Como nós vamos trocá-lo? Por que a igreja está deixando essa mensagem passar? Só a mensagem da cruz pode trazer vida para você, meu irmão. Vida para a sua família, só o Evangelho. Preste atenção, se a cruz de Cristo não for suficiente para você, nada mais o é. A cruz é o ápice da história. Porque na cruz foi cravado o maior homem da história. Ele não se dobrou diante de homem nenhum. Ele não se prostrou diante de Satanás quando foi tentado no deserto, para se cumprir, porque a Bíblia diz em Filipenses que diante dele todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é o Senhor, e ele é o Senhor. Mas eu penso que quando eu olho para a cena desse ladrão na cruz, a pergunta não é por que Deus não salvou o outro. Não sei se você já passou por isso. Minha pergunta é: por que o Senhor me salvou? Logo eu, Senhor, um pobre pecador. Como assim, Senhor? Eu não consigo entender tamanho amor. Eu não consigo compreender como eu. E quando eu pego todo esse quadro, toda essa cena, eu fico montando na minha cabeça, irmão. Eu fico imaginando assim: se pudesse ter uma vinheta, uma canção, naquele momento da cruz, e naquele diálogo desse homem com Jesus.
mestre. Esse homem professa a sua fé pública em Cristo. Ele olha para um e fala assim: olha, você não teme a Deus mesmo estando nessa sentença. Nós estamos aqui porque nós merecemos isso. Sim, meu irmão, você pode ser bonzinho, bonitinho, educado, simpático. Você e eu, nós merecíamos o inferno. Essa é a beleza do Evangelho. Um vira e fala assim: esse ladrão da cruz, irmão, ele falou melhor do que muitos cristãos brasileiros que têm 30 anos, em questão de segundo. Ele falou assim: eu sou pecador, sim, Senhor. Eu mereço essa sentença, sim, Senhor. Eu estou aqui por causa dos meus pecados, mas o Senhor não. E ele olha para o outro e fala assim: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem nada fez. Então ele vira e professa a sua fé pública. E eu imagino uma canção tocando quando ele está falando. Talvez seria essa assim, ó: se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Você conhece essa, irmão? Mesmo da morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, e com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Quem conhece a refrão, você pode cantar comigo? Se isso não for, é verdade, Jesus. O oceano secou, o oceano, não há estrelas no céu. Ah, Jesus. Se isso não for, o céu não é. Tudo perde o valor. Um creu nele e o outro não. O que creu representa a igreja. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: ele vos vivificou, estando vós já mortos em delitos, em pecados, escravos do mundo, escravos da carne, filhos da desobediência, por natureza filhos da ira de Deus, Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, aleluia. Ele venceu, meu irmão. Você não pode viver aquém desse homem. Você precisa amá-lo. Deixa eu terminar com uma frase para chocar você. Eu não estou falando de uma religião, estou falando de um homem.
Se Jesus não estiver no céu, meu irmão, eu não quero ir para lá. Se Jesus estiver no inferno, Nix, é para lá que eu quero ir. Eu quero estar onde o meu Senhor está. Mas ele olhou para mim e disse: meu filho, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou para lá para preparar lugar para vocês, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos morar com ele na glória, aleluia. Essa é a mensagem do Evangelho, aleluia, 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 amém. Prendeu aí, filho? Mensagem da cruz. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado pela igreja. Obrigado por essa mensagem. Ela é poder de Deus para nós. Obrigado, Senhor. Aviva essa igreja, a tua obra, os nossos corações. Não nos deixe viver distante dessa mensagem. Não nos deixe viver aquém desse Evangelho. Nos faça amar a mensagem da cruz. Sim, Senhor. Essa é a mensagem da igreja. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo. Você pode ficar de pé? Será, pois no dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vamos cantar essa canção, Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu, dela um dia como emblema, mas que eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Levante a sua voz e adore Ele. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem. Seu triunfo, meu gozo será. Pois no dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me. Sei, eu me alegro dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante vai. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Vamos lá, o coral, cante bem lindo, se eu amo. Sim. Cante a Ele, igreja. Cante essa verdade ao nosso Deus, aleluia. Seu triunfo, pois no dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus. Vai, pula. Desde a glória no céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante. Nessa cruz
para mim. Há mistério sem fim, porque nela Jesus me... Se você crê nessa verdade, cante isso. Sim, eu amo a mensagem, seu triunfo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pois no dia, em lugar de uma cruz, a coroa, Jesus. Quantos creem nessa verdade que cantamos? Você crê nisso? Amém? Então vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia.